Olá pessoal, estamos começando aqui o DataCast. Hoje eu tenho a honra de convidar e eu agradeço muito o aceite do convite do Júnior, tá? O Júnior é um cientista de dados, é um cara bem legal e ele aceitou o convite para vir aqui bater um papo com você, para te inspirar, para contar um pouco da trajetória dele, né? E a gente compartilhar esse momento juntos aqui, trocar ideias, trocar conhecimento, tá bom? Júnior, obrigado aí, cara, por aceitar mais uma vez o convite de vir aqui conversar com essa galera, gravar esse DataCast aqui para a gente inspirar mais pessoas aí a trabalhar no mercado de dados, né, como profissional de dados. Obrigado, tá? Eu que agradeço também o convite, é sempre um prazer participar desse tipo de iniciativa. Eu tô empolgado aí pela conversa. Que legal, que massa. Eu também estou muito empolgado. Vamos lá. Júnior, para a gente começar, cara, para eu te conhecer um pouco mais e as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui também te conhecer, fala um pouco onde você mora, qual a sua idade, qual a sua formação, onde você está nesse momento. Fala um pouquinho de você para a gente se conhecer. Ah, legal, cara. Cara, eu falo de Curitiba, né? Eu tô aqui em Curitiba, eu já moro aqui há 4 anos, mas eu sou Legal. paulista, eu sou de Santos, né? Litoral de São Paulo. Eu moro no Paraná, já morava em outras cidades desde 2015. Eu tenho 35 anos. A minha área de formação, eu sou análise e desenvolvimento de sistemas, Bacana. mas eu nunca trabalhei como analista, como desenvolvedor, assim, eu tenho basicamente o canudo, né? Então, eu trabalhei bastante tempo no setor industrial, né? Na verdade, no setor de engenharia, atuando dentro do setor industrial. Eu, maior parte do tempo, eu fiquei com parte de planejamento, controle de projetos, mas aí acabei ganhando aí cada vez mais afinidade com análise de dados e aos pouquinhos, fui migrando e hoje eu sou cientista de dados, trabalho no grupo Boticário, na parte de planejamento de demanda do Grupo Boticário, né? Lá existem várias áreas, tem cientista de dados espalhado pelas mais diversas áreas de negócio. Eu faço parte de uma squad aí voltada para a parte de planejamento de demanda lá no GB. Que legal, cara, que legal, interessante. E eu, interessante a sua trajetória, né, pelo que você falou, que assim, você formou em análise de desenvolvimento de sistemas, você não foi atuar ali como um desenvolvedor, né, nenhum analista, um analista de requisito, nada disso. Que é diferente, né, Júnior? Assim, normalmente, as pessoas que se formam em sistema de formação, que também é minha formação, né, análise, desenvolvimento, que é bem próxima da sua, o caminho natural é ser um dev, né, pelo menos iniciar ali como Sim. desenvolvedor, né, é Não, diferente um pouco exato. também. A minha trajetória ela foi um pouco fora do. Eu não gosto de falar a palavra normal, que eu acho que não existe normal, né? Existe, cada um tem a sua história, né? Mas assim, um pouco diferente da maioria, porque eu não comecei a graduação assim que eu terminei o ensino médio, né? Na época, assim, eu sempre gostei de computador, assim, essa é a verdade, né? Sou nerd, né, cara? Sempre gostei. Só que quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer ciência da computação, assim, meu maior interesse. Só que lá em Santos não é muito comum, pelo menos na época não tinha muita opção de cursos gratuitos, né, universidade pública, assim, né? Eram Uhum. poucas opções que tinham. E aí eu teria que fazer particular, e aí ficar muito pesado para pagar e tal. Aí eu acabei não entrando na faculdade assim que eu terminei o ensino médio. Aí eu fui fazer técnico em automação industrial, fiz a prova lá do Instituto Federal de Cubatão e tal. Aí eu fui para a área industrial, assim, o destino me levou para outro lugar, assim. Só Sim. que eu nunca tirei nunca saí de perto da programação, do código, assim, bem ou mal, eu já tinha afinidade e o fato de você estar trabalhando. Eu comecei na parte mais técnica, então, assim, automação industrial tem lógica, acaba tendo programação, tem linguagem de programação Com específica, certeza. né? E aí depois eu naturalmente fui para a parte de planejamento de projetos, né? E aí você usa bastante, acaba usando análise de dados, assim, o próprio Excel, usava VBA. Então, putz, sempre estive próximo da computação e da programação. Aí, um momento que deu uma tranquilizada assim na carreira, falei, putz, agora eu acho que eu vou entrar na faculdade. E Sim. aí, dessa vez, eu falei, bom, eu vou escolher um curso mais curto, porque não tenho tanta disponibilidade mais de me dedicar muito aos estudos, né? Aí eu escolhi o curso tecnólogo, né, que era de Uhum. 2 anos e meio, né? Que Então, legal, cara. assim, aí eu terminei o curso e eu entrei motivado com código, assim, programação, desenvolvimento de software mesmo.
mas onde eu me apaixonei foi por banco de dados no curso, assim, quando eu tive SQL, tive um pouco sobre BI também, aí foi ali que eu comecei a me empolgar com... O caminho começou a mudar para essa parte de dados, né? Foi ali na graduação, que eu tive SQL, tive bancos de dados e tal. Aí eu gostei dessa parada de dados, aí é legal. E aí eu fazia bastante paralelo com o meu trabalho mesmo. Ali a gente analisava para fazer o planejamento, o que vai ser construído, o que vai ser testado e tal. Você faz análise, analisa o cronograma e tal. E aí tinha bastante Excel, Access, né? E eu falava, pô, Uhum. aqui um banco de dados, um BI, caberia bem e tal. Aí eu comecei aos pouquinhos indo para esse lado. Então, assim, eu me formei no curso, nunca atuei, mas ele serviu muito, assim, ele me ajudou muito a me Com certeza. direcionar para onde eu Te deu estou hoje. base, né? Te deu base. Sim, com certeza. Que legal, cara, que legal. Muito interessante, assim, porque esse curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas é engraçado que algumas pessoas que querem entrar na área de tecnologia, que não tem formação nenhuma, né? E quando me perguntam, eu recomendo, sabe? Porque eu conheço o curso, Aham. eu fiz sistema de formação, né? Sim, Naquela aham. bacharelado mesmo, 4 anos e Sim, tal. sim. Só que hoje eu acho que é uma ótima opção você começar com análise de desenvolvimento de sistemas, um curso mais curto um pouco, mais focado, né? Porque assim, os outros cursos ali tem muito aquela, não sei, tem um pouco daquela carga que às vezes não é tão necessária. Eu acho a análise de movimento de sistemas ele mais focadinho, sabe, mais quadradinho, mais legal. O cara já pega ali, já coloca a mão na massa, já começa a aprender, né? E eu falo porque tinha um amigo meu próximo que trabalhava comigo, né? E ele era formado em administração. E ele queria Uhum. ir mais para a área de tecnologia. E ele falou, começou a fazer esse curso de análise de desenvolvimento de sistemas, né? Tecnólogo. E eu gostei muito da estrutura do curso, do jeito que foi desenhado. Eu falei, não, que legal, faz muito sentido. E aí, é o que eu recomendo também. Então, foi bom você ter Aham. contado sua história, que validou um pouco dessa premissa que eu Sim. tenho. Não, eu, Sensacional. eu super concordo também, principalmente se a pessoa não tem tanta, assim, clareza, né? Porque, assim, às vezes você, putz, eu quero trabalhar na área X, mas para quando você nunca esteve lá, é difícil você ter clareza de todo o caminho que você deve seguir, né? Então, às vezes, você tá em muita dúvida, pô, vou pegar esse aqui que é um curso mais enxuto, porém, ele tem muito o que se aproveitar. Por exemplo, né, hoje num trabalho assim, a gente começa, o Grupo Boticário é uma empresa que já tem uma certa maturidade ali, o time de dados dela já não começou ontem, já tem há bastante tempo, então assim, a gente está num estágio, né, consideravelmente avançado assim, então eu percebo que a bagagem que eu tenho assim, por mais que tenha sido acadêmica de software, programação orientada a objeto, engenharia de software, isso me ajuda demais hoje a estar dentro ali no desenvolvimento dos produtos que a gente tem trabalhado e tal. Assim, essa bagagem, para mim, por mais que eu volto a falar, nunca atuei profissionalmente como um analista de sistema, como engenheiro de software, como desenvolvedor, como nada. Mas essa bagagem simplesmente acadêmica, ela é extremamente útil para mim hoje em dia. Assim. Concordo plenamente, concordo plenamente. É fundação, né, Júnior? É base, Sim. né, cara? Você olha hoje Uhum. um problema lá da engenharia de software, não, faz sentido, eu entendo, é mais ou menos por esse caminho e tal. A pessoa que não conhece aquilo, ela se sente perdida, né? É, uma, é Sim, um, sim. é um skill a mais para ela desenvolver diante da infinidade de habilidades que a gente tem que estar se desenvolvendo e estudando todos os dias, né? Ah, Mais para com frente toda a gente vai falar certeza. um pouco disso, né? Que eu acredito que deve ser a sua dor também, que é natural do mercado, né? Uhum, uhum. Não, com certeza, com certeza. Legal demais sua trajetória, Júnior. Cara, eu dei uma olhada no seu LinkedIn lá, né? E eu vi que a sua trajetória é bem diversa, né? Você, como você falou, entrou ali na indústria, depois você foi para a área de dados, foi ao mesmo tempo ali, analista, depois cientista, hoje como cientista de dados, né? E isso é legal que traz essa pluralidade, né? Traz um pouco do, poxa, análise de dados, depois ciência de dados, e já entrando nessa questão, né? O que você acha hoje dessa transição? Porque tem muita gente que acertou, pô, vale a pena entrar como analista de dados, depois me tornar cientista? Né? Ou vale a Ah, pena ser um cientista e migrar para a área de análise, ou me identifico mais com a área de análise? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso, Júnior? eu acho que, assim, cada... Existem vários perfis, né? Diversos Sim. perfis. Então, assim, eu passei bastante tempo da minha carreira sempre envolvido, assim, atuando para algum cliente. Por exemplo, antes de entrar para a área de dados, né? O Uhum. último projeto que eu trabalhei foi a construção de uma plataforma para a Petrobras. Então, era a empresa que eu trabalhava, era uma empresa de engenharia construindo uma plataforma, né? Então, ali tem acompanhamento de cronograma, tem atender as expectativas do cliente, que no caso era a Petrobras. Então, assim, eu sempre tive muito perto de área de negócio, assim, sempre, né? Então, era analisando dados e atendendo ali, sempre muito próximo de área de negócio. E
essa, essa experiência que eu tive, ela me fez com que eu enxergasse com clareza que para a área de dados isso também é extremamente importante. A gente tem que, né, o principal é levar o valor para a área de negócio, né, atender a área de negócio. E então ter começado ali mais como um analista de dados também ajudou a reforçar, né, diria esse sentimento assim de você, beleza, pô, a técnica é importante, aplicar o algoritmo X, o algoritmo Y, legal, mas nada disso vai fazer sentido se a gente não entregar o valor que a área de negócio precisa, né? Perfeito. Então, eu nem digo que a área de negócio quer, porque às vezes a gente entrega até o que eles não querem, mas vai dar mais valor ainda do que eles achavam que teriam, né? Então, assim, que a área precisa. Então, para o meu caso, que eu acho que essa experiência mais diversa, assim, mais ampla, né, de ter passado por várias caixinhas dentro do fluxo, para mim é extremamente útil, me tornou profissional, que eu me considero alguém generalista hoje, assim, né, que eu sou Legal. capaz de atuar em várias etapas do processo, não sou, não sou especialista em nenhuma delas, assim, eu Uhum. me viro Perfeito. super bem em várias delas, mas não sou especialista muito bem, mas eu acho que tem espaço para esse tipo de perfil nas empresas no mercado, assim como tem o espaço para o especialista ali, a pessoa que na hora que eu buguei ali, meu Deus, não sei mais para onde ir, eu vou chamar o Felipe, que o Felipe dessa área aqui, ele é o cara que sabe de tudo ali, né? Então, para quem tem esse perfil mais generalista, ter vivido um pouco de cada caixinha dessa no fluxo, para mim é essencial, tornou o profissional que eu sou hoje, assim, eu não trocaria em nada tudo que eu passei até agora, sabe? Eu acho que foi super Perfeito. útil, assim. Então, acho que, pensando em oportunidade, né, na área, assim, o que eu penso é que tem muito mais opções de ingressar no mercado como analista do que como cientista, né? Então, às vezes, para a pessoa, putz, a entrar naquele time, pensa assim, né? Era como eu vou falar, mas não é isso, mas é como eu sentia, né? Pô, ali o time de cientistas de dados é o Olimpo ali, meu Deus, como que eu vou chegar ali no meio do Olimpo? Beleza, né? A gente, quando a gente está Ah, de fora, a sim, gente pensa, sim, hoje que eu tô dentro, falar, né? Olimpo, coisa nenhuma, todo mundo é igual, não tem jeito, né? sim. Mas a gente está de fora, a gente, meu, ali é o Olimpo, Uhum. né? Meu Deus, né? Quando que eu vou Uhum. ter condições para estar ali dentro, né? E a questão não é essa, a questão é que às vezes você comendo pelas beiradas, começou ali, e não entrei no time de dados, mas entrei no time de negócio, o time de CRM, o time de alguma área. Você começa a lidar, e o conhecimento de negócio, ele é essencial para você ser um bom cientista Essencial. de dados, né? Então, se Perfeito. você fez o caminho oposto, aprendeu o negócio primeiro, também é uma excelente estratégia, e tem muito mais oportunidade no mercado do que o inverso, né? Não, vou entrar direto no time de cientista de dados, ali tem muito menos, né? Concordo plenamente, cara. Perfeito, perfeito a sua colocação, faz todo sentido. E assim, essa visão mesmo de que de quem está de fora é muito real, né? Assim, ah, nossa, mas ali só tem cara, nossa, topo de linha, a Cara, galera sabe de tudo, e não é assim, né? Todo mundo tá ali não aprendendo, é. se dedicando também, dando o seu máximo para trazer resultado, né? E assim, eu gostei muito do ponto que você tocou sobre generalista, sabe, Júnior? Eu defendo muito essa visão, cara. Porque assim, eu defendo muito a visão do profissional generalista, diferente do profissional especialista. Porque assim, concordo quando você fala que, tipo, tem muito espaço no mercado para qualquer lado. Mas eu acho, meu ponto de vista, e eu já pego o gancho para te perguntar também da sua visão, que tem mais oportunidade para o profissional generalista. Né? Por quê? Por conta da própria maturidade mesmo. Ser um profissional de dados, um analista, um cientista, que ele é um cara mais generalista, ele consegue se virar em maioria dos problemas e dos desafios, esse cara ele é mais fácil de você alocar ele em uma nova demanda do que você pega um cara por ele especialista em NLP, um cientista de dados que domina tudo de NLP, um exemplo, né? Poxa, tem muita empresa com essa demanda? Tem, mas é menos do que a empresa que precisa de um cientista, que entende o problema de negócio e vai atrás da técnica, das ferramentas necessárias para resolver esse problema, né? Então, eu defendo muito essa ideia do generalista. Muita gente fala assim, Felipe, o que você acha? Acho mais faz sentido eu especializar numa área específica da ciência de dados, né? Ou eu vou ser um cara mais generalista? Eu falo assim, não sei, a partir do momento que você já está no mercado, se você quer especializar, se é a área que você quer mesmo dominar, tudo bem. Mas para entrar no mercado, eu defendo mais a visão generalista. O que você acha? Nada, totalmente de acordo. Eu não troco uma vírgula aí do que você falou, concordo, muito com isso. E se a gente ainda for pensar que são pouco, pelo menos no Brasil, eu não sei como tá tanto assim o mercado fora, que eu não acompanho tanto, mas assim, pelo menos no Brasil,
são poucas empresas que estão muito bem desenvolvidas mesmo nesse conceito aí de dados, né, de maturidade de dados. Assim, Concordo. não são muitas. E você pode ser o profissional que for, assim, o melhor do mundo. Se você não tiver num ambiente propício, você não vai conseguir desenvolver tão bem, né? Então, assim, quando você tem um perfil mais generalista, você está apto por exemplo, meu primeiro emprego na área, eu mexi com tudo, assim, mexi com BI, com ETL, com um pouco de engenharia de dados, com um pouco de análise de dados, assim, porque eram demandas que surgiam, a própria empresa era uma startup, uma empresa que estava ainda começando a ganhar essa maturidade em dados e tudo. Então, se eu fosse. Cara, não, só gosto, que nem você falou, eu só trabalho com NLP porque é a coisa que eu mais gosto, eu sonhei em trabalhar com aquilo e colocar 100% da minha carga em desenvolver o conhecimento em NLP e nada no resto. Eu ia ficar perdido ali nessa primeira oportunidade, assim, porque eu acho que nem tinha NLP lá, assim, tivesse era pouca coisa, né? Então, eu também defendo essa visão, assim, e aí no futuro, depois que você já experimentou um pouquinho de tudo e já está se consolidando no mercado, tá, agora eu vou me especializar nisso. Eu gosto de Deep Learning, cara, eu quero virar o cara do Deep Learning. Aí você já está consolidado, né? Eu acho que é muito mais fácil, realmente eu concordo. Perfeito, perfeito, cara, concordo, é isso mesmo. É aquela coisa, oportunidade de mercado versus o que a gente gosta. Às vezes faz sentido se abrir mão um pouco para você entrar no mercado, né? Depois, como você falou, ter mais experiência, sentir mais um pouco e você conseguir falar, não, agora é legal, agora chegou o momento de eu especializar, eu vou seguir esse caminho. Eu concordo Certeza. com isso. Legal. Júnior, sobre dificuldades, cara, se puder compartilhar com a gente, quais foram as dificuldades que você teve no início da sua carreira, assim, poxa, quando começou a olhar para a área de dados, você falou, pô, legal, gostei disso aqui, você falou que estava lá na indústria, gostei disso, faz sentido seguir nessa frente, eu quero me tornar um analista, um cientista. Quais foram as principais dificuldades que você começou a enfrentar nesse processo, que a gente enfrenta, obviamente, né? O que você mais Uhum. esbarrou, assim, que você fala, poxa, na época eu senti isso muito forte. Quais Não, foram as principais dificuldades? ótima pergunta, Felipe. Uhum. É assim, como eu falei, eu sempre tive esse viés do lado da computação e eu tenho uma área de formação que ela não me deu uma base de matemática muito sólida, assim, né? Assim, um curso que dá uma passadinha ali em estatística e tal. E eu não tive cálculo, não tive álgebra linear, não tive uma matéria de estatística mais completa, né? E aí a gente começa na área, que a primeira coisa que a gente viu, vou aprender R ou Python, né? É o primeiro dilema, né? E Uhum. aí a gente, putz, começa a aprender lá linguagem de programação e tal, aí a gente começa a aprender, aplicar e fazer isso, fazer uma regressão linear e fazer uma árvore de decisão. Mas aí a minha dificuldade era entender que diabo estava acontecendo ali por trás daquela caixa preta ali, né? E aí eu falei, vixe, o buraco é mais embaixo. E aí, então, no começo, a minha maior dificuldade foi essa, porque eu tinha que entender os conceitos teóricos e era muito difícil para mim, né? A gente costuma menosprezar, por exemplo, regressão linear, né? Ah, regressão linear, é besteira, né? Eu gosto Uhum. XGBoost e tal. Mas a teoria por trás da regressão linear, ela é extremamente complexa para quem não é da área da estatística, para quem Concordo. nunca estudou inferência, probabilidade. E para mim era isso. Eu falo, cara, meu Deus, eu não estou entendendo nada assim disso, cara. E aí eu tive bom, beleza, estou desenvolvendo bem a parte da computação, eu vou parar um pouco e vou focar na teoria, na matemática e na estatística. E até hoje é a minha luta, né? Inclusive, Sim. hoje eu faço mestrado em métodos numéricos e engenharia, um mestrado voltado aí para matemática, para otimização, e escolhi propositalmente mesmo, não quero fazer um Uhum. mestrado na área da computação, quero fazer na área da matemática, para desenvolver em mim essas habilidades que eu acho que sempre teve em desequilíbrio, assim, né? Eu Perfeito. sempre tive mais equilibrado na computação e menos ali na matemática e na estatística. Hoje estão mais próximos dos pilares, mas teve uma que esteve bem desnivelado. E eu acho que tem muita gente que é o oposto, né? A pessoa vem ali de uma engenharia, vem da estatística, e eu já vi, assim, principalmente eu vou falar em tom de bom humor aqui, né? O pessoal da estatística é bairrista pra caramba, né? Não, ciência de dados é estatística. E, gente, e não é. Não Ciência é, de não dados é. é estatística e também computação, né? Então, assim, mas estatística é mais difícil. Mas, cara, computação, rodar um códigozinho no R é fácil.
Agora, construir um software escalável, robusto, um que vai rodar um modelo ali, não é fácil. Não é. Uma pessoa com uma formação unicamente estatística não faz isso, né? Então, assim, é tão complexo quanto. Então, assim, eu não menosprezei a estatística e a matemática, inclusive até hoje é minha luta, e eu acho que as pessoas que veem o caminho oposto também não deveriam menosprezar a computação. Não é só Jupyter Notebook e rodar códigozinho, não, não é. Não é muito mais complexo do que parece, né? E é isso. Então, minha batalha até hoje sempre foi esse lado aí da teoria de matemática e estatística, mas eu tenho corrido muito atrás aí. Eu acho que eu já avancei bem, mas tem uma longa estrada ainda. Sensacional, cara, sensacional. Não tive nenhuma palavra também do que você disse. Gostei muito dessa colocação, assim, no tom de brincadeira, que eu acho que a gente tem que brincar mesmo com essas situações, porque é legal, né? Assim, você brincar com os extremos, né? Mas a mensagem que fica, né, Júnior, é a questão assim, os extremos tá errado, né, cara? Se o cara é só da estatística, igual você falou, só dos métodos estatísticos lá, não vai resolver o problema da empresa, né? O cara que é só da computação e, poxa, eu só penso em computação e só técnica computacional também não vai resolver o problema, né? Então, essa aqui é justamente a barreira e a dificuldade da ciência de dados, que é fazer essa união dessas disciplinas, né? Perfeito. Então, o profissional ideal é aquele cara que entende de computação, que entende de estatística, que entende de matemática, de negócio, né? O velho unicórnio, que muita gente falou, que hoje está diminuindo um pouco, porque antigamente Uhum. era engenharia, era tudo no meio, né? O cara meio que um super-homem, que não existe ninguém assim, obviamente, né? Mas não tem como. Na ciência de dados, você tem que fazer essa interseção entre as disciplinas, né? Os extremos não resolvem o problema, né? Como que você disse Com aí, faz certeza. todo sentido. E até compartilho com você também essa questão, que hoje também essa é a minha dificuldade. Eu estou sempre correndo atrás de aprender mais de matemática, um pouco mais de estatística, porque a minha formação é mais computacional, um pouco parecida com a sua, né? Eu Uhum. sempre tive esse desnivelamento aqui de matemática, estatística, eu fico sempre correndo atrás para isso estar andando em conjunto, que é um baita desafio, cara. É bem difícil mesmo se manter relevante, né? Se manter atualizado e com essas habilidades que não é da nossa formação, né? E aí, um ponto que eu quero trazer aqui também, destacar para quem está assistindo e nos ouvindo aqui, que eu achei legal da sua trajetória, essa questão da sua escolha no mestrado, olhar mais para os métodos matemáticos, né? Que você falou, puxa, você poderia muito bem seguir o caminho do conforto, né? Não vou seguir mais um mestrado aqui na área da computação, que eu domino mais, que eu tenho mais base, mas não. Você foi pelo desconforto de falar, poxa, é justamente o que eu não sei que eu vou me estressar mais para aprender. Vou entrar no mestrado da matemática para eu elevar meu nível, né? De matemática, de métodos numéricos, né? Achei sensacional essa visão de querer sair da zona de conforto. Tá? Parabéns, muito bom. Opa, não, com certeza, assim, eu sempre foi muito, sempre não, mas assim, chegou um dado momento que para mim ficou claro que o nome cientista de dados, assim, ciência de dados, o termo ciência não tá ali só para deixar o nome bonito, assim, você tem Sim. que ser um cientista, né? E aí eu falei, puxa, quem é para eu me tornar um cientista que eu preciso? Eu tenho que aprender a pesquisar, eu tenho que estar mais envolvido no meio acadêmico, né? Eu falei, cara, tá claro para mim que eu preciso fazer um mestrado. Não estou dizendo que todo mundo precisa fazer um mestrado, mas para mim ficou claro, porque eu buscava a Uhum. minha carreira, eu falei, não, eu preciso fazer um mestrado. Então, assim, eu já tive essa definição já há algum tempo atrás. Não, eu tenho que fazer um mestrado para desenvolver mais, porque eu nunca fui do meio acadêmico. Eu me formei, mas sempre tive, comecei a trabalhar muito cedo, então assim, não me dediquei tanto à academia, né? E aí chegou um ponto que eu falei, não, agora eu preciso desenvolver esse lado aí mais acadêmico, aprender a pesquisar, estar tá envolvido aí em tudo aí que, né, grupos de pesquisa e tal. E aí, associado a isso, eu falei, puxa, eu preciso desenvolver também mais o meu lado de matemática, de estatística, eu preciso aprender mais. Eu falei, pá, fechou, então eu vou unir o útil ao agradável, vou para um Perfeito. mestrado na área de matemática, assim, que aí eu consigo suprir esse pilar aí que eu sinto que tá um pouquinho enfraquecido aí. Claro, claro, perfeito. E a gente está sempre aprendendo, né? Então, para sempre vai Sim. ter enfraquecido em algum ponto, é natural, é um Aham, processo é normal. fato, fato. Perfeito, legal. Júnior, e agora, cara, eu queria que você falasse um pouco para a gente, um pouco do seu dia a dia. Como que é seu dia a dia como um cientista de dados? O que que você pode compartilhar para a galera que está aí estudando para ingressar no mercado, né? Que está ali, poxa, eu também quero ser igual o Júnior, quero ser um cientista. Como é que é seu dia a dia aí? Legal, uma boa pergunta. O pessoal tem sempre essa curiosidade, né? Assim, eu trabalho numa empresa grande, né? Então, assim, a gente tem os papéis lá muito bem definidos, né?
Eu friso isso porque antes já trabalhei num lugar que meio que você fazia de tudo um pouco. E hoje, assim, os papéis... Então, tem engenheiro... Na Squad tem engenheiro de machine learning, tem cientista de dados, aí você tem os engenheiros de dados, enfim, tem arquiteto, tem PO, tem de tudo, né? Uhum. E hoje, como eu mencionei, eu trabalho num time na squad de planejamento de demanda do Grupo Boticário, né? Legal. Então, uma coisa bacana que tem lá no Grupo Boticário, a gente tem uma proximidade, assim, meio que nós dados estamos numa gerência de data science, né? Sim. E a gerência de demanda do Grupo Boticário é uma outra gerência, a área de negócio em si, tem lá uma outra hierarquia, mas ali no problema a gente trabalha junto, né? Ah, que Então, assim, bacana. a gente tem nosso planejamento de sprint, né? Então, faz parte, tem cientista de dados, tem engenheiro de dados, tem engenheiro de machine learning, perdão, tem os analistas de negócio junto, tem os gestores, tal, participa, planejou, tal, beleza. E aí a gente tem os nossos acompanhamentos semanais, né? Tem as nossas weeklies lá e tal. E aí o bacana é o seguinte, que por termos essa proximidade com a área de negócio, o nosso projeto não desanda, porque você está sempre Sempre próximo deles, alinhado, né? Sempre está sempre alinhado. alinhado, né? Legal. Então, então, em geral, meu dia a dia é isso, assim, definiu, beleza, planejamos o que nós vamos ter, nós vamos trabalhar essa semana e tal, e aí é aquele trabalho, assim, tradicional mesmo de data science. Estou no estágio, ok, vamos começar agora? É um modelo que a gente precisa desenvolver, ou é um estudo, é um teste AB, algo do tipo. Levantar ali o requisito, entender bem as regras de negócio, entender o que a gente pode fazer, tal, abordagem, tal, sentar, estudar, estruturar o dado. A gente passa bastante tempo, não é novidade para ninguém, mas amassando, mastigando dados, né, entendendo e compreendendo, e esse número aqui, ao meu ver, não bateu, aí chama o analista de negócio, o analista, não, isso faz sentido sim, é por causa que tem uma situação assim, ou assado, né, por isso que essa proximidade para de negócio, esse conhecimento de negócio, ele é extremamente importante. Então, em geral, o dia a dia é isso, a gente alinhou, então não existe um microgerenciamento, sabe, assim, do tipo, Que o que você está legal. fazendo agora? Eu trabalho remoto, né, Uhum, então, que bom. não tem, o que você está fazendo agora? Olha, você não terminou. Não existe, a gente tem, todo mundo conhece bem as suas metas, né, as suas demandas para aquela semana, para aquela sprint e tal. Então, em geral, o trabalho não foge muito do que a gente está acostumado a ver, assim. E é verdade, gente, quando você vê aquele gráfico lá, que a gente passa 70% amassando o dado, mastigando, limpando, transformando, entendeu? É verdade se não for mais, né? A gente Entendi. passa bastante tempo mesmo, né? Até sair um modelinho, sair um resultado de um estudo, demora, leva um tempo e é normal, né? A gente passa bastante tempo. E aí eu aproveito até para falar uma frase de um professor, do professor Paulo Justiniano da UFPR, que ele fala: apaixone-se pelos problemas, não pela técnica. E é verdade, cara. Se eu fosse apaixonado pela técnica, eu já tinha desmotivado de ser cientista de dados, porque a gente passa bastante tempo entendendo o problema, entendendo os dados, né? E motivado em querer resolver, né, aquela dor, aquela demanda, né? Então, em Uhum. geral, é isso, assim, a gente trabalha de forma remota, e como eu estou num nível especialista, seria equivalente a um sênior em outras empresas, né? Então, assim, eu tenho uma certa autonomia também para chegar a entender e vou seguir pela abordagem X ou abordagem Y. Quando eu não me sinto seguro, como eu mencionei há pouco, eu me considero generalista, mas lá no Grupo Boticário tem ótimos e ótimas especialistas, então no momento que eu me sinto inseguro, eu chamo alguém lá e falo, vamos discutir esse negócio aqui, eu pensei em fazer desse jeito. Não, por que não faz desse jeito? Já testou aquela coisa lá? Putz, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E é isso, cara, assim, é bem dinâmico mesmo o trabalho, assim, a gente tem muitos desafios Que e não tem legal. um dia que é igual ao outro, assim, de verdade. Que bacana, isso é muito bom. E o que que você mais gosta nesse processo todo, Júnior? Se você pudesse escolher, cara, a parte que eu mais gosto é a parte de modelagem. A parte que eu mais gosto é a parte de limpeza, de extração. O que que você mais gosta? Se você pudesse escolher uma. Cara, nossa, essa é uma pergunta tão difícil para mim, Uhum. porque eu gosto de tanta coisa, assim. Boa. Não, Sim, de sim, verdade sim. mesmo, assim, eu não, por exemplo, eu passei por uma fase no grupo Boticário, muito direcionado a homologação de dados, assim, de tabelas, né? Porque a gente passou por algumas migrações de plataforma e tal, e por eu já ter bastante conhecimento de regras de negócio,
né? Eu era sempre designado a, putz, vamos ajudar lá, porque o time o engenheiro de dados não conhece tão bem quanto você, então dá um apoio para ele lá para nesse data quality e tal. Então fiz muito isso. Cara, e eu tenho muito prazer nisso também, o que aos olhos de outras pessoas, pô, tu é cientista de dados, está mexendo com data quality, que trabalho chato, e para mim não é chato. Né, Sim, assim, já tive envolvido com um trabalho que o meu produto foi uma análise descritiva, né, pegar, perfeito. estudar, entender e entregar aquilo. E para mim também é um prazer, sabe? Porque para mim o maior prazer está em ver que as horas que eu gastei é, geraram algo útil para a empresa ou para a área de negócio. E isso para mim é o prazer, assim. Eu ficaria desmotivado se fosse ao contrário. Passei horas aqui que nem um baita de um modelo ultra sofisticado e ninguém usa. Nossa, isso é me Perfeito. entristecer, né? Então eu não é assim, não é conversa mole. Eu não tenho uma preferência assim específica, sabe? Eu queria eu gosto de fazer aquela coisa. Eu me dou bem com tudo e e curioso que o que normalmente é chato para boa parte das pessoas, que é a parte de tratar, limpar, transformar dado, eu gosto demais dessa parte, porque é ali que eu conheço o dado. Quando você começa vai lá, pega aquela monte de tabela, um monte de join que você tem que fazer, meu Deus, onde que eu posso achar esses dados aqui? Começa a olhar e olha no dicionário de dados. Isso quando tem dicionário de dados, você pega uma Sim. tabela do SAP aí com os nomes tudo, parece uns hieroglifos ali, você não entende nada, né? E aí, à primeira vista, fala, que desafio, que trabalho chato. Mas ali, eu gosto muito desse tipo de trabalho, porque é ali que eu conheço, que eu vou conhecer o dado, que eu vou conhecer o negócio, eu vou conhecer como os dados se comportam, e aquilo ali que vai me habilitar depois fazer um bom estudo, um bom modelo e do tipo. Então, assim, eu não tenho uma área preferida, eu acho que eu também não tenho uma área algo que eu odeio fazer dentro de dados, assim. Eu acho que tá, tá muito, tá muito claro para mim, assim, é muito difícil te responder essa pergunta. Claro, é legal, sensacional, entendi, perfeito. O negócio é resolver o problema, né? Com certeza, com certeza. O melhor é ver o esforço sendo utilizado em algo útil, algo de De valor para a fato. empresa. Esse é o que Não, de eu fato, de concordo, fato. concordo. Legal. E aí, Júnior, nessa frente, cara, agora já entrando um pouco mais de você como profissional e como pessoa também, o que que você vê, assim, como você se mantém atualizado? Quais são os seus desafios hoje? Eu sei que você está no mestrado, então já é um desafio garantido, né? Mestrado a gente sabe como que é, mas como que você se mantém atualizado? Qual que hoje são os seus principais desafios como pessoa, melhorar como pessoa e também como profissional? O Ah, que não, está ótima no seu pergunta. pipeline de evolução? É, ótima pergunta. O fato de eu estar no mestrado, ele tem um lado bom, mas ele tem um lado ruim também, que eu tô já aí quase 2 anos concentrado num tema. Sim. E eu gasto muitas horas naquele tema, né? Então isso me tira horas que eu teria disponíveis para estar me atualizando, para estar me desenvolvendo. Então isso é tem sido um baita de um desafio para mim, Uhum. nesses 1 ano e meio que eu estou no mestrado. Então, eu tenho o meu maior, assim, eu não tenho como concentrar tanto tempo em outros temas, porque o mestrado ele tem consumido bastante tempo, mas isso tem sido um ponto de incômodo, como eu te falei agora, assim, eu não estou conseguindo, por exemplo, quando eu entrei no grupo Boticário, eu entrei numa área voltada para planejamento de demanda. Planejamento de demanda a gente associa automaticamente a séries temporais. Séries temporais é um assunto que eu nunca me senti confortável, né? Assim, estudei antes e tal, mas sempre foi um assunto que sempre foi um tabu para mim, assim, sempre me deixou Uhum. desconfortável, né? E o que eu aprendi até hoje foi mais assim, o tempo que eu tenho livre, pô, vou ler um pouco, vou tentar. Colegas recomendam livros e tal, mas assim, é muito menos do que eu gostaria de ter de tempo assim. Se eu não tivesse fazendo mestrado, que não é na área de séries temporais, eu, Uhum. eu, eu estaria talvez hoje muito mais confortável no tema. Né? Então, assim, Perfeito. tem sido um desafio, mas está no meu backlog. Né? Então, assim, Uhum. cara, não, eu em algum momento eu vou voltar nesse assunto. Né? Outro assunto, eu acho que, como eu falei, a gente tem que balancear bastante o lado dos métodos e o lado da computação, né? E Uhum. a parte assim, eu trabalho com um colega que ele é sensacional lá
no Grupo Boticário, o Henrique, ele manja muito de engenharia de software, de engenharia de machine learning, é um cara que me dá vários conselhos, vários bizus, e é muito engraçado, eu sou formado em computação, e ele é da engenharia, e ele me ensina Que muito legal. sobre computação, isso é bem legal, né, porque ele focou muito o aprendizado dele nesse sentido, né, e Uhum. vários assuntos que a gente conversa lá, voltado aí para engenharia de software, para boas práticas, para, cara, construir soluções escaláveis e tal. Eu falo, cara, vou terminando o mestrado, eu vou voltar nesse assunto aqui também, já está no meu backlog aqui para voltar a estudar. Mas, assim, hoje, de verdade, assim, tá bem difícil. Então, eu tenho concentrado muito no mestrado, não tenho tempo para outra coisa. E para me atualizar além, fora disso, é quando eu tenho um problema específico, eu vou lá, putz, tem que usar o método X, eu vou parar para pesquisar um pouco sobre aquele método, entender um pouco, ver se não tem uma alternativa àquele método, né, dado aquele problema que eu tenho. Então, a atualização tem sido associada a um desafio que eu tenho no trabalho atualmente. Legal, sensacional, muito bom. É um baita desafio. Enquanto está no mestrado, toma muito tempo mesmo. Fiz umas disciplinas, fiquei 3 anos fazendo disciplina de mestrado, aí eu sei que é bem complicado. Legal. Conhece bem. Sim, sim. Beleza. Júnior, já estamos se aproximando ao final aqui, cara. O bate-papo está sensacional, mas eu queria agora a sua visão para a gente fechar, a sua visão sobre o mercado de trabalho, né? O que que você acha do mercado de trabalho para profissionais de dados, né? O que que hoje é muito diferente da época que você começou? Você consegue chutar para a gente uma tendência que você vê? Um chute, né? Claro que a gente não consegue prever o futuro, mas chutar uma possível tendência. Qual que seria o seu conselho para quem está iniciando no mercado? Dá um pouco da sua visão para a gente, como profissional que já tem um resultado, já está no mercado há mais tempo, profissional sênior, para a gente sobre a área de dados. Qual é a sua visão? Boa pergunta. Assim, a gente não tem nem o que falar, né? O mercado ele está extremamente aquecido, isso é um fato, né? A gente vê, eu tenho certeza que você também deve receber vários contatos aí de recrutadoras e tal, né? Uhum. Acontece comigo aí quase que diariamente, né? O mercado ele tá aquecido, mas assim, eu acho que tem que ter um cuidado para não achar que é oba-oba, assim. Ah, não, beleza, eu vou fazer um cursinho aqui e eu já estou pronto. E não é assim, né? Assim, existe uma curva, né, de aprendizado. Então, assim, o mercado está muito bom, isso é fato. As pessoas que têm interesse em entrar para a entrar para a área de dados, sentem que teriam prazer em trabalhar, podem ir sem medo que, assim, eu acho que é, esse, em algum momento, esse. Eu não gosto de falar o termo bolha, que eu acho que não é bolha, mas em algum momento vai acalmar? Vai, mas eu acho que está longe, porque as empresas estão começando a amadurecer ainda. Tem muita empresa imatura ainda no conceito. Então, assim, eu acho que vai longe, tem muitos anos ainda. Então, quem quer entrar na área de dados vem sem medo, pode vir sem medo, mas não vem achando que é fácil, assim, pense, crie um plano de estudo, um plano de desenvolvimento, né, não tenha pressa, né, venha construindo aí devagarinho, né, o aprendizado identificando onde você tem mais conhecimento, onde você precisa desenvolver mais e vai estrategicamente desenvolvendo cada um desses tópicos que é sucesso, né? Só não é sucesso para quem acha que é fácil, porque não é fácil, né? Para ninguém, não Não, é fácil para mim, não é fácil para você, né, Felipe? Não é fácil para ninguém. nunca Mas vai ser, né? nunca vai ser. Nunca vai Mas ser. a área tá muito quente. Quem tem algum receio, uma hora isso vai acabar. Digo assim, vai diminuir, vai, mas tá longe. Eu acho que falta muito ainda, né? E a tendência, eu acho que eu acho que até aumentar um pouco mais a minha visão, um pouco mais em termos de oportunidade, no mercado, porque eu acho que mais empresas vão ganhando, vão se tornando data-driven, né? Então, assim, Uhum. hoje tem muita empresa que não sabe nem por onde começar, né? Então, as empresas, elas vão ainda amadurecer mais, mas o que eu penso, embora eu seja cientista de dados, que ainda está mais propício para engenharia de dados. Eu acho que tem muito, no momento assim, eu acho que a pessoa que fala, eu quero ser engenheiro de dados ou engenheiro de dados, eu acho que fizer uma aposta com alguém que quer ser cientista de dados, eu acho que essa pessoa vai conseguir o primeiro emprego primeiro, né? Não que Sim. esteja ruim para os cientistas de dados, é porque precisa de estruturar, né, toda aquela infra de dados, né? Para a empresa fazer ciência de dados, ela precisa de antes de engenharia de dados, né? Então, assim, eu acho que o mercado tá mais propício ainda para engenharia de dados, mas quem tem interesse com a ciência de dados, assim como eu, é só se planejar direitinho também.
tem mercado aí, com certeza. Perfeito, concordo plenamente, Júnior. Até porque uma coisa que você falou nessa questão de estar mais propício para a engenharia é por conta da própria maturidade mesmo, né? As empresas começaram ali com aquele boom da ciência de dados, né? O hype todo, contratou muito cientista, sem ter uma estrutura definida, né? Sem Uhum. ter a parte de engenharia definida, e agora eles estão correndo atrás. Opa, peraí, vamos contratar primeiro engenheiro, vamos deixar a casa pronta, para depois a gente trazer ciência, enfim. Uma coisa não anda sem a outra, né? São coisas muito Sim. próximas aí, né? Então, o que você disse, é muito por conta da maturidade. Um ponto que eu quero ressaltar também da sua fala, faz muito sentido e eu concordo, é a questão da alinhamento de expectativa, né? Assim, o cara vem para a área, tem muito mercado, tá crescendo para caramba. Também concordo que no curto prazo, nem no longo prazo, isso vai diminuir, assim, vai acabar, não existe isso. Eu acredito também que vai continuar crescendo a área como um todo, mas o alinhamento de expectativa é importante, né? Para você não vir achando que, poxa, eu vou fazer um curso que um mês eu estou empregado, 2 meses eu estou empregado, é fácil, é só aprender essa e essa tecnologia, que não é, né? É um processo de estudo contínuo, de aprendizado contínuo, leva tempo, você tem uma jornada aí de aprendizado bem pesada, bem que exige muito esforço, dedicação, né? É o exemplo que você está aí no mestrado e não para de aprender nunca. A gente continua sempre estudando, todo dia sai uma nova tecnologia, uma nova abordagem, um novo método que a gente tem que se manter atualizados e aprendendo. Então, sim, exige muito esforço, né? E dedicação, né, Júnior? Essa é a mensagem. Mas que vale a pena, Exatamente. que vale a pena. Não, com certeza vale a pena, assim, eu acho, no meu caso, assim, que eu vejo de bom, assim, que me agrada bastante. Nenhum dia é igual ao outro, então Uhum. sempre você tem um desafio, uma coisa que não estava prevista, ou uma coisa nova tem que se fazer, tem que se desenvolver, algo que precisa pesquisar, né? Então, se a pessoa que gosta, que não gosta de ficar ali, assim, eu acho que existem diversos perfis. Tem gente que não lida bem com novidade, quer ficar sempre ali naquele trabalho, naquele segmento, naquele ambiente controlado, e não tem nada de Perfeito. errado com isso, né? Eu acho que existem, né? É a diversidade aí que a gente tanto fala, né? Então, assim, tem diversos perfis, mas e eu acredito que existem outras pessoas também como eu me entedio muito fácil, cara. Né? Assim, putz, cara, quer me entediar é me deixar para sempre fazer a mesma coisa ali, que uma hora eu vou, meu Deus do céu, né? Então, e na área de dados, a gente tem sempre desafios, né? Assim, tem sempre uma coisa nova, um problema novo, ou uma coisa que não estava prevista. Então, assim, quem gosta disso, né? Quem tem sente que tem essa vocação, acho que é sucesso, vai ser muito feliz, com certeza, na área de dados. Legal, cara, sensacional. Concordo plenamente com a mensagem. Então, Júnior, obrigado, cara. Obrigado mesmo, mais uma vez. A gente já está finalizando aqui. Foi muito bom o bate-papo, pô, com insights aí super relevantes para quem está começando, para quem também já está no mercado. Foi muito bom. Obrigado aí pela sua sinceridade, pelo seu conhecimento e pelo tempo de vir aqui compartilhar com a gente, tá? Sensacional, cara. Muito bom. Obrigado mesmo. Ah, não, eu que, novamente, Felipe, eu super agradeço, né? Sempre fico bastante feliz com esse tipo de convite. Até como a gente estava falando há pouco, né, antes de começar a gravação, né, a gente já teve também nessa posição pô, quero entrar para a área de dados, e com certeza antes lá não tinha esse tipo de oportunidade que temos hoje, né, de conhecer pessoas da área, não era tão comum assim antes, né, então era bem mais difícil. Então hoje eu vejo que é, quando eu tenho a oportunidade de servir como inspiração, né, para alguém, por mais que seja só da pessoa ver lá, que assim, a história de cada um é única, não tem jeito, né? Assim, a pessoa seguir exatamente tudo que eu segui não quer dizer que vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei, né? Porque cada história, cada caso é um Perfeito. caso, cada pessoa é uma pessoa. Só que a inspiração é importante, né? Fala, poxa, o Felipe seguiu essa trilha e o Felipe chegou ali, o Júnior chegou aqui. Poxa, eles chegaram, eu também posso chegar, que Com legal. certeza, Eu vou me inspira, né? inspirar neles e vou correr atrás. Isso é saudável, né? E eu fico Sem bastante dúvida. feliz. Às vezes o pessoal me chama no LinkedIn, no privado e tal, e fala, pô, cara, eu vi lá a tua apresentação, não sei onde, foi legal. Pô, Uhum. gostei disso, me ajudou com aquilo e tal. Cara, eu fico lisonjeado, assim. Para mim, eu fico bem feliz. Pô, legal, missão cumprida, né? Porque a gente tá aqui, poderia estar fazendo outra coisa, poderia tá roubando, poderia estar matando, mas tô aqui falando de data science com o Felipe, né? Mas tem um benefício aí que com certeza é reforçar Volta, a né, nossa cara? área. Volta, né? Ajudar o próximo, volta, né? Com Volta toda como certeza, cara. satisfação, né? Volta como Não, com satisfação. certeza, com certeza. E isso que é motivador, assim. Então, novamente, muito obrigado também pelo convite. Para mim foi incrível aí bater esse papo contigo. Legal, sensacional. Com certeza que vai ajudar muita gente. Pessoal, é isso então. Obrigado aí pela presença do Júnior. Espero que vocês gostem desse bate-papo aí e a gente se vê no próximo. Até mais.